Olá você, bem amigos da Foracity, bem amigos, bem amigos, bem amigos. Alguém já escutou isso? Eu escutei muito isso, não lembro de onde veio. Cabelo branco acho que está me fazendo esquecer. Eu não lembro, mas tudo bem, vamos seguir em frente. Sejam bem-vindos pela primeira edição do Forex Now, que é uma mini versão, uma versão pequenininha, uma short version do Forex Experience, que é aquele evento da Forex que é exclusivo para os usuários, que promove uma imersão no mundo da tecnologia, toda ela focada na inteligência operacional e na gestão de ativos. Como você já sabe, né? Você sabe, né? Minutinho, minutinho, minutinho. O Ponto tá conversando comigo aqui. Ele está dizendo que tem usuário da Forast que não conhece o Forast Experience. Sério, Ponto? Não, não acredito. Tem certeza? Por acaso essas pessoas moram em Santa Catarina? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Santa Catarina é a sede da Forast, né? A gente adora Santa Catarina. E tem até um convidado aqui, que está aqui esperando aqui, que daqui a pouco ele vai entrar, que também mora lá em Santa Catarina. A gente tem usuários no Brasil inteiro. Pegar Goiás, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Maranhão. Todo mundo conhece o Forest Experience. O Ponto continua me dizendo aqui que tem gente que não conhece. Tá bom, Ponto. Então vamos lá. Eu vou tentar ser o mais objetivo e claro possível para explicar o que é o Forest Experience, para você que não conhece. Eu acho que conhece, mas tudo bem. O Forest Experience ele nasceu alguns anos atrás, ele está indo para a quarta edição, agora nesse ano 2025, para gerar conteúdo sobre o uso das soluções da Forast no dia a dia dos nossos clientes. Ele é exclusivo para os usuários da Forast. É um evento exclusivo para a nossa rede de relacionamento. Ele traz as melhores práticas, ideias inovadoras, soluções de problemas, problemas em implantação, em operação, afinal nem tudo são flores, né? Sem contar que você pode fazer um benchmark maravilhoso com outras empresas do setor, com pessoas que conhecem muito do negócio, ou seja, um network de qualidade, onde todo mundo tem praticamente os mesmos problemas, as mesmas soluções, os mesmos interesses. Tá? Serão 2 tardes que acontecem palestras, tanto do pessoal, dos colaboradores da Forast, quanto palestra de clientes, falando sobre as nossas soluções. Tá? E compartilhando os aprendizados, os interesses, as experiências que eles tiveram ou estão tendo usando as aplicações da Forast. Como o Forast Experience, o Forast Now também é exclusivo para os usuários. Então você que está aqui nos assistindo, você é um usuário da Forast e espero que você goste não só desse evento, daqui a pouco a gente vai trazer gente bacana aqui para falar, mas também do Forest Experience. Participe. Então aproveita que você está assistindo esse vídeo e clica nesse linkzinho que está aparecendo na tela aqui embaixo para você já fazer a sua inscrição e garantir a sua presença no Forest Experience que acontece em outubro de 2025. Está longe ainda. Então você não vai ter desculpa de falar, putz, eu não posso, já tenho um compromisso, já deixa agendado na sua agenda aí. Tá? E aproveita também, chama o seu colega, a pessoa que está aí do seu lado na sua empresa, porque às vezes aqueles usuários mais ativos do sistema, das nossas soluções, eles acabam participando, mas outros usuários que não têm um contato tão forte conosco acabam não participando, não conhecendo tudo aquilo que a gente pode ofertar e oferecer para vocês no dia a dia, tá? Não tem desculpa em não participar, o evento é online, então não tem viagem, não tem logística, é só você estar dentro da sua empresa ou no seu home office e ligar o seu YouTube e assistir o evento, tá? Agora só uma coisa importante, que eu acho que é muito interessante para você que está interessado em apresentar o projeto de implantação que a Forast fez na sua empresa. Aquilo que ele resolveu de problema, aquilo que ele está resolvendo, como está sendo o projeto, que vai ser o caso do nosso convidado aqui, né, qual é o andamento, as perspectivas para o futuro. Né. Se você tiver interesse em apresentar um projeto, manda um e-mail para mim. Por que para mim e não para o marketing? É o marketing que realiza esse evento, é o marketing responsável pelo evento. Manda para mim porque eu vou fazer um filtro. Se você for falar mal da Forast, eu vou cortar, não vou autorizar e vou excluir você do grupo. Tá? Brincadeira, brincadeira. Pode mandar o e-mail que está aparecendo aqui também, entrar em contato pelo e-mail que está aparecendo aqui na tela aqui embaixo, mostrando interesse em participar, que nós vamos entrar em contato com você. E certamente o seu interesse vai ser o nosso interesse. E eu sou o Marcelo Tavaroni, eu sou diretor comercial da Forast, para quem não me conhece, e serei o seu host aqui no dia de hoje. Agora, falando sério, eu vou apresentar as duas pessoas que estão aqui, são duas pessoas, são pessoas incríveis,
que tem um conhecimento do mercado muito forte. Ambas trabalham numa empresa de grande porte do Brasil, a maior empresa do país, que é a Petrobras, que dispensa apresentação, né? E eles estão à frente de um projeto grandioso lá, que envolve questões fundiárias, questões do patrimônio imobiliário, entre outras questões relacionadas à governança territorial, naturalmente, incluindo a implantação do Space for On-Premise, que é uma das soluções que a Foracity tem para esse mercado, tá? Que é o nosso maior projeto hoje em andamento. Então eu queria aproveitar agora e chamar essas duas pessoas, né? Uma delas se chama Mauro Mafessoni, ele é gerente de ativos de patrimônio da Petrobras, ele é responsável por gerir os projetos de estratégia da carteira imobiliária, responsável pela regularização fundiária dos imóveis, a avaliação, aquisição, alienação, um monte de coisa. E ele tem na sua equipe a Alessandra Carvalho, que é gerente setorial de regulação dos imóveis do segmento corporativo de downstream. Lembrando que a Alessandra ela é a responsável pela implantação do projeto Space for On-Premise dentro da Petrobras. Vem cá, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigado pela participação e pelo compartilhamento de conhecimento sobre seus projetos, suas soluções. A palavra agora está com vocês. Muito obrigado. Venha. A gente vai apresentar o projeto de implantação do Sistema de Gestão Territorial da Petrobras, o SGTP, eu, Mauro, Alessandra. E eu, Alessandra. Vamos lá. O projeto nasceu antes mesmo da gente chegar na parte de regularização e alienação, na gestão de imóveis como um todo. A Petrobras, só dando um contexto para todo mundo, é uma empresa continental com mais de 40 mil imóveis, 217 instalações, com imóveis espalhados em todos todos não, mas a maioria dos estados brasileiros, e que a gente tem um desafio de atualizar, regularizar, manter atualizado esse cadastro, esses imóveis, garantindo a propriedade, deparando com um desafio ainda maior do que simplesmente gerenciar os imóveis, mas sim atualizar imóveis que foram comprados, adquiridos há mais de 70 anos e que vêm sendo adquiridos pela companhia e usados nas suas atividades há mais de 70 anos. Então, o desafio de implementar um sistema, ele nasceu junto com o desafio de ter toda essa carteira atualizada, regularizada e controlada. E o sistema veio muito para nos ajudar nisso. A gente tinha um ecossistema de gestão patrimonial muito disperso, com vários sistemas legados, sistemas que tinham alto custo de aplicação, muita burocracia de acesso, muita desintegração de informações, um tempo gasto entre sistemas e falta de compatibilidade de informações entre eles, culturas diversas dentro da companhia como um todo, e um baixo compartilhamento de informações e falta de sinergia e integração. Com a vinda do SGTP, a gente conseguiu fazer tudo isso numa arquitetura de ArcGIS, integrando SAP, PJUR, que é o nosso sistema jurídico, as conversas, e-mails, planilhas de controle, etc. Então foi um grande desafio essa implantação, que a gente vai trazer mais detalhadamente agora. E tem sido uma implantação longa, eu acho que é um projeto de atualização tecnológica, é sempre um projeto muito denso, né, que envolve processo, envolve pessoas, envolve gestão de mudança, que são fatores chaves ali do sucesso, e a gente vem desde 2022 nessa transformação. Uma transformação que não foi só de sistema, mas também muito dos nossos processos. A gente teve que reaprender a fazer muita coisa para digitalizar esses processos, colocar em um sistema. Então a gente vem desde 2022 num esforço de tentar estruturar como é que ia ser esse sistema, e o sistema da Foracity permite a gente, de maneira modular, repensar os nossos processos e reescrevê-los. Então, 2022 foi um ano muito de planejamento, de pensar onde é que a gente queria estar com uma visão futura, tanto da nossa estrutura quanto visão de tecnologia, e também, ao mesmo tempo, de começar essa jornada de implantação. Então, a gente fez a primeira migração do nosso sistema legado da época, que chamava Secop, né? Foi um sistema legado bacana, porque a gente já foi um primeiro passo de digitalização do processo, onde a gente digitalizou dezenas e dezenas de caixas, né? E nós migramos tudo isso para o Foracity ao longo de 2022. Em 2023 foi um ano de muito trabalho, de uma estruturação geral na gerência como um todo. A gente fez mais de 20 ações estruturantes, e com o objetivo de não só tecnologia pela tecnologia, mas também modernizar os nossos processos. E em 2024, a gente conseguiu dar um passo a mais, implementando processos mesmo dentro do sistema. Para além dos dados, a gente conseguir gerar os processos. E agora, em 2025, a gente está começando a experimentar um pouco disso, treinar as pessoas, fazer a gestão de mudança. A gente fez mais de 41 mil cadastros migrados nesse processo, e a gente já tem mais de 24 mil imóveis georreferenciados dentro da solução.
E aí, só para contar um pouquinho para vocês, que na verdade a gente não começou nisso, né? A gente começou lá com as caixas. É legal a gente contar essa história também. Antes do Cicobi, era tudo mato, não gosto de brincar assim, mas na verdade a gente tinha muita da documentação em formato físico. Isso é um grande desafio no processo de regularização como um todo. A gente chegar num cartório hoje, boa parte do nosso histórico, né, de mais de 70 anos, como o Mauro comentou, vai estar no meio físico, né? E a gente fez um trabalho de digitalizar tudo isso, a gente tem equipes bastante experientes desde aquela época até hoje, né? E até hoje a gente é chamado, olha, achamos uma caixa aqui, acho que é o pessoal lá de imóveis, a gente vai atrás, digitaliza, e agora a gente tem um processo para tratar esses dados e fazer com que eles gerem informação, né? Gerar os próximos passos desse processo. E aqui é um pouquinho do que é o SGTP para a gente, só uma palhinha aqui. Ele consegue reunir para a gente integração de processos, como o Mauro colocou, georreferenciamento dos nossos imóveis. A gente consegue começar a olhar para os nossos processos com uma análise crítica. Opa, eu estou demorando tempo demais fazendo ficha, eu estou demorando tempo demais fazendo um diagnóstico. Como é que eu posso melhorar? Quais são os gargalos? Aquela determinada região tem alguma questão adicional que eu preciso cuidar? E tomar decisões baseadas nesses dados. Mais do que só a questão da gestão da informação, do quanto tempo a gente leva para cadastrar, para atualizar, mas o que eu faço com esse imóvel, qual é o uso dele, que imóvel está próximo a ele, o que falta eu cadastrar, qual um dente que está faltando ali numa faixa, numa servidão de passagem, que a gente precisa procurar e achar e correr atrás para regularizar. E imóveis são ativos, né? São ativos, falando em dinheiro. Está falando de valor no final do dia. Então, fala um pouquinho do que é essa carinha de integração. A gente pode ver vários processos ali dentro de uma mesma solução, que antes eram sistemas completamente desconectados. A gente está falando também de georreferenciamento, a gente consegue ver os imóveis e consegue, a partir dali, identificar algumas situações, consegue ver certos padrões. A gente consegue colocar nossos processos lá dentro. Esse é um dos processos que a gente está customizando agora, que é a parte de pagamentos. E também a gente conseguir tomar decisão. Eu tenho uma visão dos dados, eu tenho uma integração com o painel BI, a gente consegue gerencialmente usar esses dados e garantir uma melhor tomada de decisão. E aqui falar um pouquinho sobre os fatores chaves também, acho que a gente é importante com certeza, para qualquer empresa que está querendo passar por esse processo de transformação, para qualquer processo de implantação de sistemas, a gente precisa, o primeiro passo é identificar o que eu quero com esse sistema, qual é o meu objetivo nessa mudança de processo. Eu quero ter mais rápido, o que eu vou ter depois nesse roadmap. Para onde eu estou indo? E aí, a criação de um cronograma que seja realista. Não adianta sonhar, a gente tentou sonhar no início, né? Muito. Vamos plantar tudo no primeiro ano e vamos para frente. No início a gente tinha um sonho e fomos, mas é importante que a gente tenha um cronograma realista, porque o fundamental é envolver as pessoas que estão naquela mudança, estabelecer os marcos de implantação, então, o que eu vou entregar primeiro, o que é prioridade, conversar muito com o cliente, com os usuários finais, o que é prioridade para ele, o que está doendo, que ele está ali com as 100 caixas dele no dia a dia, o que está pesando mais, e foi o que a gente fez. Tem que comprar ideia. Tem que estar junto com a gente. Fazer um mínimo de customização, isso a gente está aprendendo também, essa é uma dica que a gente dá, mas faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso aí, pessoal. A gente está passando por esse processo de ser mais econômico nas mudanças com o sistema, porque isso ajuda a gente a aprender com o que as outras empresas aprenderam, usar um modelo padronizado de dados e também ter ganho rápido, que é o ponto-chave aqui, faça um piloto. Teste, erre, isso é fundamental. E investir em melhorias que você realmente precisa para o seu processo, depois de testar, porque muitas vezes a gente vem com um modelo mental, um preconceito de que tem que ser daquele jeito que sempre foi feito e às vezes tem um jeito melhor que a gente não conhece para fazer. Sem dúvida. E principalmente, treine os usuários. A gente sabe que o usuário, ele não é nosso amigo, ele é o principal parceiro na sua implantação. Treine, converse, dialogue, busque formas, conquiste. Parte desse projeto começou na pandemia, cada um na sua casa. A gente agora está passando por um outro processo de treinamento das pessoas, de ir ao local, de ir até as empresas que utilizam o sistema. A gente fazer ali o cara a cara hoje em dia. Então, transforme a sua forma de comunicar para os usuários finais. Isso é fundamental. Monitore o desempenho do sistema, acompanhe. O pessoal está usando, não está usando? Como é que está a satisfação dos usuários finais? Para a gente que trabalha com prestação de serviço, esse é um indicador-chave para a gente. A gente está conseguindo atender a necessidade do cliente? E realizar avaliação periódica. Acho que aprender a melhorar a chave de sucesso, para a gente poder falar um pouquinho de fator humano também, que é a questão central de qualquer implantação, de qualquer tecnologia, serve para melhorar a vida do humano. Eu gosto de brincar e identificar as oportunidades de fazer ainda melhor. Lembrando que o sistema ele é uma ferramenta para ajudar o processo. Se a gente não pensar no processo, se a gente não pensar nas pessoas e como elas vão operar, não adianta a gente ter a melhor ferramenta do mundo. Então, se não olhar tudo isso de forma integrada e coeso, a gente nunca vai chegar ao resultado e ao sucesso. Essa é a dica que a gente tem para vocês hoje. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Ô, pessoal, voltei.
Depois dessa apresentação do Mauro e do Alessandro, o que eu tenho para falar para eles é muito obrigado. Obrigado por terem aceitado o convite, por terem vindo aqui, usado o tempo deles, que eu sei que é muito precioso, para fazer essa apresentação, que foi muito legal, né? O recado final deles em relação a implementar um projeto de software preocupados em que o usuário melhor utilize aquela ferramenta, aquele software, isso é muito importante, né? Não só pensar nisso como uma ação de ter muitos treinamentos, mentoria, acompanhamento, mas a hora que terminar um projeto, fica uma dica aqui também. É muito legal pensar em criar um programa de marketing, uma apresentação, um lançamento, quando você for fazer o Go Live, né, da plataforma, chamando outras áreas para mostrar para todo mundo que foi envolvido ou não no projeto, onde foi aquele investimento que foi feito, que às vezes o investimento não é pequeno, né? Então fica a dica aí, a gente tem até na nossa equipe de marketing aqui, pode falar com a Vitória, a gente consegue apoiar vocês no momento em que o projeto for para Go Live, para fazer um evento, preparar um evento de lançamento interno para vocês, tá? E em relação a treinamento e mentoria também. Então fica a dica sobre treinamento e sobre o evento. E chegamos ao fim desse Forex Now. Lembrando que o evento, o Forex Experience, vai acontecer em outubro de 2025, desse ano. Pode ser que a gente faça mais um Forex Now antes de chegar ao evento. Então fica a dica para o marketing aqui para pensar nisso, tá? Eu só tenho a agradecer pela paciência, pela presença, por vocês terem nos escutado até esse momento. Muito obrigado e até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.